A conclusão horrível que se insinuava gradualmente em minha mente, confusa e relutante, era agora uma terrível certeza. Eu estava perdido, completamente perdido e desesperançado, nos recessos vastos e labirínticos da caverna mamute. Por mais que me esforçasse, meus olhos fatigados não conseguiam distinguir nenhuma direção ou divisar qualquer objeto capaz de me servir como guia para me conduzir ao exterior. Que eu nunca mais pudesse ver a luz abençoada do dia ou contemplar os montes prazerosos e os vales do belo mundo, minha razão não podia alimentar a mais leve dúvida. A esperança tinha me abandonado. Apesar disso, doutrinado como era em uma vida de estudo filosófico, obtive recompensa, não em pequena medida, de minha conduta desapaixonada, pois, embora tivesse lido frequentemente sobre o frenesi selvagem, no qual eram lançadas as vítimas em situações semelhantes, não experimentei nada disso, mas me mantive calmo, tão logo percebera que tinha perdido completamente o rumo. Mesmo o pensamento de que eu provavelmente tivesse ido além dos limites de minha inspeção normal, nem por um momento isso me fez perder a calma. Se tenho que morrer, refleti, então essa terrível, porém majestosa caverna seria uma sepultura tão hospitaleira quanto aquela que um cemitério qualquer pudesse proporcionar, um ponto de vista que me trouxe mais tranquilidade que desespero. A fome me lançaria a meu destino último. Isso eu estava certo. Alguns, eu sabia, tinham enlouquecido em circunstâncias semelhantes, mas pressenti que esse não seria meu fim. Minha desgraça não se devia à culpa de ninguém, senão a minha mesma, uma vez que, sem o conhecimento de meu guia, tinha me separado do grupo de excursionistas e, vagando por mais de uma hora pelos caminhos proibidos da caverna, me achei incapaz de rememorar a trilha intricada e tortuosa que me havia seguido depois que me afastei de meus companheiros. Minha tocha já começava a extinguir-se. Logo eu seria envolvido pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra, imerso na luz desvanecente e bruxuleante. Inutilmente eu me interrogava sobre as circunstâncias exatas de minha morte próxima. Lembrei-me dos relatos sobre a colônia de tuberculosos que, pela atmosfera aparentemente saudável do mundo subterrâneo, sua temperatura uniforme e estável, seu ar puro e silenciosa quietude, adotaram essa gruta gigantesca como residência para melhorar a saúde. Em vez disso, encontraram a morte de uma forma estranha e horrível. Tinha notado os tristes vestígios de suas tendas rústicas enquanto passava por elas, junto com os excursionistas, e me perguntara que influência anormal uma longa permanência nessa caverna imensa e silenciosa poderia exercer sobre alguém tão saudável e forte como eu. Agora, dizia com gravidade para mim mesmo, a oportunidade para elucidar essa questão tinha chegado. Desde que a falta de comida não me levasse a partir desta vida tão rápido. Quando o último lume de minha tocha tremulou e se afundou na escuridão, decidi tentar de tudo e não negligenciar nenhum meio possível de me safar. Convocando toda a força de meus pulmões, iniciei uma série de gritos, na esperança vã de atrair com meu alarido a atenção do guia. Contudo, enquanto eu gritava no meu íntimo, sabia que meus gritos eram inúteis. Minha voz, ampliada e refletida pelas inumeráveis paredes do negro labirinto ao meu redor, não alcançariam os ouvidos de ninguém, exceto os meus próprios. Todavia, minha atenção se deteve quando, de repente, pensei ouvir um som de passos macios que se aproximavam pelo piso rochoso da caverna. Era minha libertação que chegava tão cedo? Então as minhas terríveis apreensões tinham sido inúteis. O
O guia, tendo notado meu afastamento imprudente do grupo, seguira minha pista, procurando-me nos recessos desse labirinto de pedra? Enquanto essas perguntas felizes surgiam em meu cérebro, estive a ponto de renovar os meus gritos para que me achassem mais rápido. Mas, num átimo, minha alegria se transformou em vapor diante do que ouvi. Meus ouvidos apurados naquele momento, ainda afiados pelo completo silêncio da caverna, abriram a meu entendimento entorpecido para a inesperada e terrível percepção de que aqueles passos não eram de nenhum homem mortal. No silêncio sobrenatural daquelas regiões subterrâneas, o ruído das botas de meu guia teria ressoado como uma série de sons incisivos e ligeiros. Aquelas batidas eram suaves e furtivas, como as passadas surdas de um felino. Às vezes, ao ouvi-las cuidadosamente, pareciam-me o som de 4 patas e não de 2 pés. Agora estava convencido de que meus gritos tinham atraído alguma fera selvagem, talvez um leão da montanha que se perdera acidentalmente na caverna. Talvez, ponderei, o Todo-Poderoso tivesse escolhido uma morte mais rápida e misericordiosa para mim do que a fome. Contudo, o instinto de autopreservação, nunca adormecido inteiramente, despertou em meu peito. E embora salvar-me do perigo iminente pudesse apenas me poupar de um fim mais duro e mais lento, decidi, entretanto, despedir-me da vida pelo preço mais alto que eu pudesse alcançar. Por mais estranho que possa parecer, minha mente não imaginava outra intenção do visitante a não ser a hostilidade. Portanto, fiquei absolutamente quieto, na esperança de que a fera desconhecida, perante a falta de um som que a orientasse, perdesse a pista como eu perdera a minha, e assim me ignorasse. Mas essa esperança não estava destinada a cumprir-se, pois os estranhos passos avançavam imperturbáveis. O animal apanhara o meu cheiro, que na atmosfera absolutamente livre de influência com correntes de atenção, podia, sem dúvida, ser perseguido a uma grande distância. Percebendo, portanto, que tinha que me preparar para uma defesa às cegas contra um ataque imprevisível, reuni ao meu redor a maior quantidade possível de seixos espalhados por toda parte no piso da caverna e, tomando um em cada mão para uso imediato, esperei, resignado, o desfecho inevitável. Entre mentes, o ruído terrível das patas se aproximava. Sem dúvida, o comportamento da criatura era excessivamente estranho. Na maior parte do tempo, os passos pareciam os de um quadrúpede, que andava com singular falta de sintonia entre as patas dianteiras e traseiras, embora, em intervalos raros e breves, eu imaginasse que apenas 2 patas se ocupavam da locomoção. Perguntei-me que espécie de animal estava prestes a me confrontar. Devia ser, pensei, alguma fera desaventurada que, ao investigar uma das entradas da terrível gruta, pagou o preço da sua curiosidade com um encarceramento permanente dos seus recessos intermináveis. Indubitavelmente, seu alimento eram os peixes cegos, morcegos e ratos que ali viviam, como também os peixes comuns que afluíam para os lagos da caverna em comunicação de alguma forma oculta com o Rio Verde na ocasião da cheia. Em minha terrível vigilância, ocupei-me com essas hipóteses grotescas sobre as alterações que a vida na caverna pudesse ter causado na estrutura física da fera, recordando-me do aspecto horrível referido pela tradição local dos tuberculosos que morriam depois de uma longa permanência na caverna. Então, tremia ao lembrar-me que, mesmo que tivesse êxito e matasse meu antagonista, nunca veria sua forma, uma vez que minha tocha tinha há muito se apagado e eu estava completamente desprovido de fósforo,
achavam-me agora em um nível de tensão mental tremendo. Minha fantasia desordenada imaginou formas espantosas e horrendas na escuridão sinistra que me cercava, e elas pareciam realmente comprimir meu corpo. Cada vez mais perto, cada vez mais perto. Os temíveis passos se aproximavam. Senti que eu precisava dar razão a um grito pungente, mas, além de irresoluto o bastante para tentar algo semelhante, minha voz mal corresponderia. Estava petrificado, preso ao chão. Duvidava mesmo que meu braço direito me permitisse atirar o projétil na coisa que se aproximava quando o mesmo crucial chegasse. Já o toque, toque constante dos passos estava ao alcance de minhas mãos. Já muito perto, podia ouvir a respiração arfante do animal. Estava aterrorizado tanto como eu. Notei que devia ter vindo de uma distância considerável e estava igualmente fatigado. Subitamente o feitiço se quebrou. A mão direita, guiada por minha audição sempre confiável, atirou a pedra afiada com toda a força para o lugar da escuridão, de onde provinha a respiração e o som de passos. E maravilhoso de contar, quase alcançou o alvo, pois ouvi a coisa pular para outro ponto mais além, onde pareceu deter-se. Redirecionei a pontaria e disparei meu segundo projétil, dessa vez mas eficazmente, pois, transbordante de alegria, ouvi a criatura cair em um modo que parecia um colapso completo, evidentemente permanecendo imóvel na mesma posição. Quase esmagado pelo grande alívio que me ocorreu, cambaleei de costas até a parede. A respiração perdurava em inspirações e exalações penosas e arfantes, de onde constatei que eu tinha apenas ferido a criatura. Agora, todo o desejo de examinar a coisa desaparecera. Por fim, algo associado ao medo, supersticioso, sem fundamento, tinha penetrado em meu cérebro. Não me aproximei do corpo, tampouco continuei a disparada de pedras para dar fim completo à sua vida. Em vez disso, disparei correndo a toda velocidade, tanto quanto pude avaliar em minha exaltada condição, na direção de onde eu tinha vindo. Repentinamente ouvi um som, ou melhor, uma sucessão uniforme de sons. Em outro momento, reduziram-se a uma série de tímidos, agudos e metálicos. Dessa vez, não havia dúvida. Era o guia, e então eu gritei, berrei, guinchei, até mesmo rugi com alegria quando vi no teto abobadado da caverna a refulgência, e eu sabia ser o reflexo de uma luz que se aproximava. Corri ao encontro da luz, e antes que pudesse entender completamente o que aconteceu, estava deitado no chão aos pés do guia, abraçado às suas botas, gaguejando, apesar da minha reserva, de um modo sem sentido e de maneira estúpida, despejando minha terrível história, e ao mesmo tempo esmagado, me ouvindo com protestos de gratidão. Aos poucos recuperei minha consciência. O guia notara minha ausência depois que o grupo chegara à entrada da caverna, e com seu senso intuitivo de direção, procedeu a uma busca por todo o local, localizando-me nas imediações depois de uma procura de aproximadamente 4 horas. Logo depois que ele concluiu seu relato, encorajado por sua tocha e companhia, comecei a refletir sobre a estranha fera que eu tinha ferido a uma pequena distância na escuridão, e sugeri que fôssemos averiguar, com a luz da tocha, que tipo de criatura era a minha vítima. Consequentemente, refiz meus passos, dessa vez com a coragem proporcionada pela companhia, até a cena de minha terrível experiência. Logo, discernimos um objeto branco sobre o chão, um objeto mais branco até mesmo que a própria pedra cintilante. Avançando cautelosamente, demos vazão a um simultâneo grito de espanto, pois de todos os monstros anômalos que nós ambos tínhamos visto em nossa vida, esse era insuperavelmente o mais estranho. Parecia um macaco antropóide de grandes proporções,
que talvez tivesse fugido de algum circo itinerante. O pelo era branco como a neve, sem dúvida resultado da ação branquejante de uma longa existência nos limites escuros da caverna, mas era também surpreendentemente ralo, na verdade, muito escasso, salvo na cabeça, onde tinha abundante e longo, de tal modo que caísse sobre os ombros em notável profusão. O rosto estava fora de nossa visão, uma vez que a criatura caíra quase inteiramente de frente. Era muito singular a disposição dos membros, esclarecendo, portanto, a alternância que eu tinha notado em seus movimentos, cujo avanço se fazia ora com os 4, ora com os 2. Da ponta dos dedos das mãos e dos pés estendiam-se longas garras iguais a unhas. As mãos e os pés não eram prênseis, uma característica que atribui a longa permanência na caverna, que, como mencionei anteriormente, parecia, evidente na brancura, completamente estranhada e quase sobrenatural, tão característica em toda a sua anomalia. Nada indicava que possuísse cauda. A respiração estava já muito fraca e o guia tinha apanhado sua arma com a intenção evidente de pôr fim à sua vida, quando um som repentino lançado pela criatura motivou-lhe a abaixar a arma. O som era de uma natureza difícil de descrever. Não apresentava o traço normal de nenhuma espécie de símios conhecidas. E me perguntei se esse caráter antinatural não era o resultado de um silêncio completo e contínuo, quebrado pelas sensações produzidas mediante a presença de luz. Algo que a fera possivelmente não tivesse presenciado desde sua entrada na caverna. O som que eu podia debilmente tentar decifrar ou classificar como um balbucio de tonalidade profunda prosseguia esmorecido. Por fim, um ímpeto rápido de energia pareceu percorrer o corpo da fera. As patas entraram em convulsão e os membros se contraíram. Com um arranco, o corpo virou-se e seu rosto voltou-se para nossa direção. Por um momento, fiquei tão tomado de horror mediante que os seus olhos assim revelavam que não percebi nada mais. Eram negros aqueles olhos, profundos, preto azeviche. Em pavoroso contraste com o cabelo e o corpo branco como neve. Como os daqueles outros habitantes de cavernas, eram profundamente encovados nas órbitas e totalmente destituído de íris. Conforme olhei mais atentamente, vi que estavam assentados em um rosto menos proeminente que os macacos comuns e substancialmente mais cabeludos. O nariz era totalmente diferente. Enquanto fitávamos aquela miragem fantástica apresentada à nossa visão, os lábios espessos da fera se abriram e uma espécie de sons brotaram dele. Depois disso, a coisa relaxou e morreu. O guia agarrou-se à manga de meu casaco, tremendo de tal modo, agitado, que a luz tremulava descontroladamente, projetando sombras sinistras nos paredões em volta. Não me mexi, permaneci rigidamente imóvel, meus olhos horrorizados e fixos no chão diante de mim. O medo se fora, e o espanto e o temor, a compaixão e a reverência ficaram em seu lugar, pois os sons pronunciados pela criatura estendida sobre o chão de pedra nos tinham revelado a apavorante verdade. A criatura que eu tinha matado, a estranha fera da profunda caverna, era, ou tinha sido alguma vez, um homem.